Salve, galera do YouTube, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre o nosso queridíssimo Salve, Salve Lobsang Rampa. Esse livro aqui, A Caverna dos Antigos, que eu tô dividindo em 3 vídeos, porque ele traz muitas coisas a meu ver, né, para estudarmos. E aí eu acho que fazendo um vídeo só fica um vídeo muito longo e talvez eu não consiga explicar, né, esmiuçar cada tema da maneira que eu gostaria. Mas, antes de qualquer coisa, quero falar para vocês sobre um comentário que eu recebi hoje no YouTube de um rapaz ou um senhor, não sei qual é a idade da pessoa, questionando a veracidade dos estudos de Lobsang Rampa, porque, na verdade, ele se apresenta fisicamente como Cyril Hopkins. Bom, eu já expliquei em vídeo anterior, vou colocar aqui o link na descrição, caso você não tenha visto, que Lobsang Rampa, o seu corpo físico estava extremamente deteriorado por ter participado de 2 guerras, né, de ter sofrido muitos castigos físicos em 2 guerras, numa delas a Segunda Guerra Mundial. Segunda ou primeira? Fiquei na dúvida. Numa das guerras mundiais, que agora eu fiquei na dúvida, e aí o seu corpo físico já estava num estado lastimável, ele não tinha mais como continuar vivo, e ele tinha um propósito definido com a espiritualidade superior de escrever os livros e de ajudar na construção dessa máquina, que hoje a gente tem a máquina Kirlian, né, que eu não sei se necessariamente foi com a ajuda do Rampa ou não, mas eu acho que muito possivelmente os seus estudos serviram de base ali para alguém criar essa máquina. Muito que bem. Seu corpo estava extremamente deteriorado e um senhor inglês chamado Cyril Hopkins estava extremamente deprimido, não era feliz no seu casamento, não era feliz na sua vida e decidiu por ir embora. Ele ia suicidar-se. Em contato com as esferas superiores, a espiritualidade achou por bem fazer uma transmigração da alma de Lobsang Rampa para o corpo de Cyril Hopkins e ele assumiria ali a sua identidade. Para muita gente, isso é muita fantasia. Ok, não quero acreditar nessa parte da história, não tem problema nenhum. Quer considerar que o Rampa estava ali como Cyril e estava se autodenominando lama tibetano? Ok. O que eu acho que é o mais importante de tudo é a gente pegar o livro do Rampa e aprender a respeito dos muitos conceitos e do vasto conhecimento oculto que ele coloca à nossa disposição. O conhecimento sobre aura, sobre energia, sobre física quântica, sobre telepatia, sobre hipnose, sobre Atlântida. São conhecimentos, para mim, muito válidos e independe se ele é Cyril Hopkins ou se ele é Lobsang Rampa. O que ele traz de conhecimento é muito válido. Se a gente for... Aí esse senhor me falou assim, você quer um conhecimento de verdade? Vá até a Madame Blavatsky. Eu já li Madame Blavatsky, eu já li. E acho que o conhecimento dela é válido, como o conhecimento do Rampa também é válido. Só que é importante a gente ter ciência de que ela teve acesso a alguns pergaminhos, mas também 80% do seu texto, né, da sua obra, foi feita através de uma psicografia, né, com o plano astral. Ela deixa de ter legitimidade por conta disso? Não. Se o Cyril Hopkins fosse um médium e tivesse recebido, através de uma psicografia, os conhecimentos do Lobsang Rampa, o texto teria menos veracidade ou menos legitimidade? Não. Os textos do Chico Xavier eu nunca vi, Emmanuel. Nunca vi. Vamos dizer que eu seja altamente materialista. Eu nunca vi esse espírito, eu nunca vi espírito, vamos colocar assim, eu já vi. Mas vamos fingir que eu sou materialista, que eu nunca vi espírito. E aí eu pego um texto do Chico Xavier, eu não acredito no espiritismo, eu não acredito na existência da vida após a morte, mas eu vejo ali no texto do Chico Xavier verdades universais e verdades que nos ajudam a viver melhor, nos ajudam a viver em mais harmonia. Perde legitimidade o texto do Chico Xavier por eu não acreditar na existência após a morte? Claro que não. Então eu acho que a gente tem que sair um pouquinho do superficial, um pouquinho da forma e mergulhar no conteúdo. E ver se o conteúdo pra gente faz sentido ou não. Você pode ler o Rampa e falar assim, Carla, pra mim não fez sentido nenhum. Ótimo, a gente vive num mundo livre e democrático.
Você não precisa concordar comigo. Inclusive, quando eu vejo um tema ou uma postagem no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou um canal no YouTube que não me agrada, que não me acrescenta nada, o que a mocinha aqui faz? Sai do canal. Simples assim. Ninguém precisa ficar recebendo conteúdo com o qual não concorda. Eu acho que é até meio masoquista isso, né? Muito que bem. Comerciais à parte, né? Explicações à parte. Vamos ao que interessa. Bom, eu tinha parado com vocês a gente já tinha visto aí 3 capítulos, né? 4 capítulos. E eu selecionei aqui alguns temas nesse segundo vídeo, né? É o segundo, né, gente? Nesse segundo vídeo pra gente formar aí um debate. Primeiro ele começa falando que ele estava lá, ele ainda tá na fase ali entre infância e adolescência. E ele percebe que muitos... ele vai até um oráculo, né? Que lhe propõe novos desafios. Ele é bem rabugento, ele fica bem incomodado, porque ele é rabugento. Ele fala, ai meu Deus, mais desafios, eu não aguento mais, eu queria ser só uma criança normal. Mas ele tem ali um grande propósito de vida. E eles começam contando para ele o quanto que o mundo já havia sofrido com essa... já havia sofrido pela necessidade de manter alguns conhecimentos ocultos. E aí, quais seriam esses conhecimentos ocultos? A questão da energia, dos chakras, a tecnologia de Atlântida, a telepatia, a hipnose. E ele empreende uma viagem junto com o seu mestre e com alguns outros lamas até uma caverna que fica bem no interior da Terra mesmo, para onde teriam sido levados alguns dos apetrechos tecnológicos existentes em Atlântida. Ai, aí o pessoal vai falar, né? Ai, a Carla agora surtou, né? Que agora ela vai falar de Atlântida. Gente, acreditando ou não, a gente sabe, nossa vovó já falava que onde há fumaça, há fogo, certo? Todo mundo, se você entrar no YouTube e você colocar Atlântida, vai te surgir um monte de filmes, alguns que são bem maionese, como diz minha amiga Gina, outros que vão te trazer uma ideia melhor. Tem um texto de Platão, a youtuber velha, né, caduquinha, já é um problema. É Platão mesmo, gente. É Platão mesmo. Platão, há muito tempo atrás, escreveu um livro chamado Timeu Critias, onde ele estabelece uma conversa, né, é um diálogo ali entre essas personagens, né, esses homens, e num desses momentos ele fala sobre a existência de Atlântida. Gente, Platão, long time ago. Então ele fala da existência de um lugar onde a tecnologia era altamente, extremamente, absurdamente desenvolvida, muito além do que a nossa tecnologia de hoje. Os seres tinham uma outra estatura, eram seres muito mais altos, com uma vida muito maior, muito mais longeva, né? Muito longeva, vamos falar assim. Não existia doença, né? A tecnologia era tão avançada que as doenças eram facilmente curadas. Não sei se vocês lembram de um filme chamado Elysium, que é até com Wagner Moura, né? É um filme americano, mas é com Wagner Moura, nosso ator brasileiro. Eu vou colocar o link do trailer aqui na descrição. Nesse filme a gente tem mais ou menos uma ideia do que seria Atlântida. E Atlântida, como é que eu vou dizer para vocês? Existia esse lugar chamado Atlântida e existia um outro lugar chamado Lemúria, que me recorda muito, vou falar mais uma vez, desse filme Elysium, porque tem um lugar altamente desenvolvido, com uma tecnologia fantástica, que fica separado desse outro lugar que parece uma comunidade do Rio de Janeiro, né? Com uma deficiência muito grande de água e esgoto, com casas muito insalubres, com uma dificuldade de vida muito grande. E esse pessoal fica tentando chegar até Elysium, né? Que no caso do filme se chama Elysium. Fica tentando chegar até lá para se curar de doenças, etc. Me recorda muito Atlântida. Tanto pela arquitetura de Elysium, aquelas paredes branquinhas da Grécia também, me lembra.
tanto pela arquitetura quanto pela tecnologia existente. Muito que bem, os Atlantes, né, acabaram, se você for ver, eu tô gaguejando a beça hoje, né? Se você for ver, em muitos vídeos eles vão falar que os Atlantes incomodaram os deuses, né, por sua arrogância, e na verdade incomodaram mesmo, mas eu acho que foi além disso. Eu acho que alguns grupos começaram a querer essa tecnologia de Atlântida e a guerrear por essa tecnologia de Atlântida, fazendo com que esse mundo se perdesse, e a Atlântida, ela simplesmente emborcou, ela não afundou, né? Porque se você for pesquisar sobre civilizações perdidas no YouTube, você vai ver que a grande maioria, elas afundam. Com a Atlântida aconteceu exatamente o contrário, ela emborcou. Então o que estava em cima ficou embaixo. Lembra até um texto, que até a Blavatsky também fala, e eu esqueci o nome do autor, porque eu sou meio caduca com o nome, mas tudo que existe em cima existe embaixo, me parece isso, né? A Atlântida, tudo que existia em cima passou a existir embaixo, e a Atlântida deixou de existir. Por sua arrogância, pela ganância das armas, do dinheiro, e sabe-se lá do que mais o que. Então eles vão até uma dessas cavernas e eles encontram, porque antes de Atlântida emborcar, alguns sacerdotes que já haviam previsto o que ia acontecer, retiraram alguns apetrechos, algumas coisas daquele lugar e levaram para locais seguros, livros e muitas outras coisas. E Rampa tem a oportunidade, junto com seu mestre, de ver tanto essa tecnologia, quanto de assistir um filme como se tivesse uma câmera, sabe? Essas câmeras que ficam nos lugares filmando todo mundo que entra e sai. Então eles conseguiram ver, infelizmente ou felizmente, o final, né, daquele período, porque eles viram algumas filmagens do que aconteceu com aquele povo, né, do que aconteceu com a gente, né, porque eu acho que muitos de nós vivemos em Atlântida. Pode me chamar de doida, já estou acostumada, não tem problema nenhum, mas é o que eu acredito, minha gente. E aí ele continua falando que além desse conhecimento tecnológico que existia em Atlântida, existia um conhecimento energético. As pessoas não precisavam falar para se fazerem ouvir, elas falavam por telepatia. Mas a gente também perdeu essa capacidade. E por que a gente perdeu essa capacidade? Principalmente em função da ganância existente no ser humano, da necessidade do ser humano de oprimir o outro, de manter o outro ali subjugado. Eu ontem estava assistindo um vídeo de um rapaz que ele estava falando da nossa glândula pineal, né? Do quanto que o flúor que está presente na água, na pasta de dente, em vários itens que a gente consome ao longo do nosso dia, do quanto que o flúor cauteriza a nossa glândula pineal e faz com que a gente fique adormecido. Isso explica em muito a maneira como as pessoas, de uma certa maneira, encaram todo o esoterismo, toda a questão de energia, toda a questão em relação à Atlântida, toda a questão em relação à vida após a morte. Porque a partir de Atlântida, a gente entrou, não foi imposto, mas a gente entrou num momento em que a gente ficou só com, sei lá, 40% da nossa capacidade perceptiva. Justamente pra gente, por duas questões. Uma, para fazer com que a gente esquecesse a Atlântida e criasse uma nova vida, sei lá, pra gente aprender novas questões. E outra, isso também foi trazido, né? E aí eu acho que o esquecimento de Atlântida vai ajudar muito também. Isso foi trazido por um governo oculto que tem como objetivo nos aprisionar e nos fazer reféns, né? Deixar a gente dormindo. E aí a gente vai entender, eu não sei se eu tô me fazendo entender, tá, gente? Porque eu tô falando com vocês e estou pensando ao mesmo tempo. Mas na medida em que a gente não tem posse total da nossa capacidade perceptiva, de energia, de raciocínio, de entendimento,
na medida em que 80% da população está dormindo, a gente vira muito mais facilmente massa de manobra na mão daqueles que têm o poder. Então a gente nem sempre consegue raciocinar, e eu tô me incluindo, tá? Nem sempre a gente consegue raciocinar em cima do que nos é proposto. Nem sempre a gente consegue ver o que está além do que nos é proposto. Seja uma proposta política, seja uma proposta em relação à televisão, né? Os filmes que são propostos a gente, os filmes que fazem mais sucesso, as novelas, e tudo mais que está por trás. Por que apenas um tipo... Por que o filme de horror ainda faz tanto sucesso? Por que o filme de guerra ainda faz tanto sucesso? Porque, de uma certa maneira, é como se a gente tivesse programado dentro dessa Matrix para a gente absorver esse tipo de entretenimento e de conhecimento, tá? Não sei se ficou claro para vocês, eu espero que tenha. Se não ficou, coloca lá nos comentários, porque aí em outro vídeo eu volto e falo um pouquinho mais, porque eu fico falando com vocês e pensando ao mesmo tempo. Então pode ser que alguma coisa fique perdida. E aí, Lobsang Rampa fala de duas coisas, que aí eu acho que é uma sequência do que eu acabei de falar, né? Tanto a telepatia, como que eu vou... Olha como é que a telepatia é danada. Imagina uma pessoa que está mal intencionada conseguir perceber o que eu estou pensando. Se ele está mal intencionado e ele percebe o que eu estou pensando, ele facilmente consegue me ludibriar. Então, por isso a gente perdeu essa capacidade telepática. A mesma coisa em relação à hipnose. Claro que hoje muitas pessoas conseguem, né, através do conhecimento, fazer a hipnose, mas há um tempo atrás isso era, assim, coisa para pouquíssimos, né? Pouquíssimas pessoas se embrenhavam na hipnose. A hipnose começou a voltar a acontecer de maneira mais a miúde com Charcot, né? Eu até tenho um livro aqui do Huberman que ele conta, né, através de imagens. Eu acho até que eu já mostrei esse livro para vocês, porque eu já falei da histeria. O Charcot, ele começa a trabalhar com a hipnose para curar, para entender como que funcionava a cabeça, né, a psicologia das mulheres que eram histéricas, né, lá no século 17, 18 e 19. Eu não lembro exatamente 19 que Charcot tá. Então, Charcot começa esse trabalho, Freud se torna discípulo de Charcot e também utiliza a hipnose como um instrumento no seu tratamento, né, lá com os seus pacientes, para desvendar por que determinado paciente chegava a uma determinada patologia psicológica ou psiquiátrica, né? Então a hipnose hoje a gente volta a fazer uso, tá? E era uma coisa que era ainda conhecimento oculto na época de Rampa. E aí, o último assunto que eu quero tratar com vocês, que eu acho que tudo se encadeia aqui nesse vídeo, é o medo. Ele coloca aqui pra gente, e eu vou ler pra vocês, que o medo permite que pensamentos indesejáveis, entidades indesejáveis, entrem e se apoderem do controle da pessoa. Assenhoreiam-se da pessoa, e aí isso é o Mingyur Dondup conversando com o Lobsang Rampa, tá? E você, Lobsang, deve sempre repetir que nada há a recear, senão o próprio medo. Ao expulsar o medo, você fortalece a humanidade e torna mais pura essa humanidade. É o medo que causa as guerras, é o medo que cria dissensão no mundo, é o medo que joga o homem contra o outro. O medo, e apenas o medo, é o inimigo. E se o expulsarmos de uma vez por todas, nesse caso, creia em mim, não há mais coisa alguma que precise ser temida. É com o medo que nós somos manipuláveis. Se a gente for olhar assim bem superficialmente para a história da nossa República Brasileira, quantas vezes votamos ou as pessoas votaram em determinado candidato A ou B pelo medo? Não é o medo que deve gerir a nossa vida, e sim a certeza de que existe uma espiritualidade maior observando a gente, nos auxiliando. Eu acho que
Aí o evangélico vai chamar de Deus, né? O católico também, o esotérico vai chamar de universo. Independe do nome, gente. Essa força divina que construiu o mundo e que atua no mundo, se a gente acreditar de verdade que ela nos guia, nos fortalece, nos ampara, o medo deixa de existir, né? Aí alguns vão chamar de pai. O medo, o nome é o menos importante nessa história toda. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro, né? Ah, tem mais uma coisa. Olha, já ia esquecendo. Ai, meu Deus. Essa pessoa. Que aí eu lembrei do rapaz, né, que veio me questionar lá do... Veio me questionar do Rampa, né? E eu tava relendo aqui e vi essa parte. Quando eles começam a falar dos livros. Porque assim, gente, a gente vai ler o Rampa e a gente vai filtrar o que do Rampa faz sentido pra gente e o que não faz. Como a gente vai ler a Blavatsky, vai filtrar o que faz sentido, o que não faz. Como a gente vai ler Allan Kardec e vai filtrar o que faz sentido, o que não faz. E vai ler a Bíblia e vai filtrar o que faz sentido, o que não faz. Tá? Não existe conhecimento absoluto, verdade absoluta. Isso está com Deus, está lá com a espiritualidade. O que chega pra gente é uma parte dessa verdade. E você que vai definir o que pra você faz sentido e o que não faz. Isso não tá errado. A gente vive num mundo livre. Graças a Deus. Tá? E aí ele fala assim, ó. Meu caro Lobsang, a resposta é tão clara. Leia, leia e continue lendo, mas jamais permita que qualquer livro se sobreponha ao seu discernimento. Um livro se destina a ensinar, instruir ou mesmo divertir. Um livro não é um mestre a ser seguido cegamente e sem razão. Nenhuma pessoa dotada de inteligência deve deixar-se escravizar por um livro ou pelas palavras de outra. Aí alguém pode falar assim, ah, mas você está aí falando do Lobsang Rampa. Estou falando porque para mim, até hoje, o que ele fala faz sentido. No momento em que ele falar alguma coisa que para mim não faça sentido, eu ou vou falar aqui que para mim aquilo não fez sentido nenhum, ou eu não vou falar desse livro. Correto? Então assim, se você teve a paciência de assistir esse vídeo até o final, um beijo no seu coração. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, coloca aqui nos comentários. Carla, olha, não entendi esse ponto. A gente volta, porque às vezes eu vou fazendo vídeo e eu faço um esqueminha, mas conforme eu vou fazendo o vídeo, eu vou pensando em outras coisas e vou falando. Então pode ser que algum ponto não tenha ficado claro. Se não ficou, coloca nos comentários. Eu vou fazer questão de responder e nos próximos vídeos eu esclareço a sua questão. Gostou? Curte, compartilha, ativa sininho, se inscreve no canal, essas coisinhas todas. Beijo de lua!